Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui reunidos para mais um encontro na nossa plataforma de estudos relacionados ao curso de nivelamento da língua portuguesa. Essa aula de hoje trataremos sobre notas de uso da língua portuguesa, algumas questões que se configuram muitas vezes em dúvida, diminutivos, uso de alguns particípios, regência de algumas questões verbais, emprego de léxico de uma forma geral, tá? Vamos passando sem mais delongas para o nosso primeiro tema. Diminutivo inho ou zinho. Quando usar inho ou zinho? Estou certo que muitas vezes você, no momento em que vai articular um diminutivo, põe-se em dúvida, né? Será que seria meninozinho ou menininho? Vamos ver o que diz a regra. Tá? Bem, em geral, os diminutivos regulares, ou seja, aqueles que são mais comuns, as palavras terminadas em sílabas átonas, certo? Sílaba átona, faz-se o diminutivo com o sufixo inho. Então, expliquemos melhor. Temos aqui o exemplo das palavras banco, tá? Sala, velho. Então, o que diz a regra aqui em cima é que as palavras terminadas em sílabas átonas, se observarmos a pronúncia das três palavras banco, sala e velho, veremos que as sílabas mais fortes são as anteriores às últimas sílabas. Então, se a sílaba mais forte é a anterior à última sílaba, logicamente a sílaba átona será a que termina essa palavra. Então, todas as vezes que você tiver essa configuração, teremos que fazer o diminutivo com o emprego do sufixo inho. Então, banco. Né? A sílaba forte aqui é ban, não é isso, tá? Banco. Então, essa palavra termina com sílaba átona. Tem que ser banquinho e não bancozinho, como algumas pessoas falam, salazinha, né? O vermelhozinho não, certo? Salinha, vermelhinho, perdão, velhinho, né? Que aqui é a palavra que está aqui. Velho, sílaba forte, velhinho, tá? Mais palavras terminadas em vogal nasal, certo? E aí dá para perceber quando o som ele sai, se configura mais pelo aspecto nasal do que oral, né? Cão, coração, né? Geralmente são palavras bem abertas, ou de tom oral, né? Raio, pai, né? Bruxaria, certo? Ou com a vogal tônica, né? Tá faltando aqui, tem um erro de grafia aqui, tá? Mas leiam aí vogal tônica, café, sofá, chá, certo? Percebam que na maioria dessas palavras aqui a gente tem como força silábica a última sílaba ou quando é uma palavra que não é configurada com mais de uma sílaba, tá? É uma monossílaba, certo? Geralmente são fortes, tá? Então, essas palavras têm que ser acrescentadas, quando eu quero fazer o diminutivo, tem que ser acrescentada a partícula zinho. Então, no caso de cão, né, que é um vogal nasal, cãozinho, né? Também está escrito errado aqui, né? Pai, paizinho, café, cafezinho, sílaba tônica, tá certo? Varal, varalzinho, dúvida, duvidazinha, tá certo? Então, não tenha dúvida, certo? Apareceu vogal nasal, de tom oral, vogal tônica, e nessa última perspectiva aqui que não falamos, que seriam palavras proparoxítonas, ou seja, aquelas que têm a sílaba forte como sendo a antepenúltima sílaba, certo? O diminutivo será feito com o sufixozinho. Então, uma dica rápida aí para vocês, certo? Apenas iremos utilizar o sufixo inho quando em palavras de sílabas átonas. E aí eu já falei antes, essas palavras de sílabas átonas geralmente são essas paroxítonas, certo? Por quê? Porque são palavras onde a sílaba forte estão antes da antepenúltima, certo? É onde recai a força silábica, recai na penúltima sílaba. Então, sempre que eu tiver essa perspectiva, né, vou falar o diminutivo, vou observar a força silábica
ou a nasalidade, se ela estiver terminando assim, a vogal tônica, se for uma proparoxítona. Eu prefiro observar por esse aspecto, geralmente dá certo, tá? Ou se for a palavra sílaba átona ou paroxítona, né? Sempre o diminutivo inho. Então, mesa, mesinha, tá? Certo? Carro, carrinho, certo? Ok? Tá? Certo? E no caso desse último exemplo que eu falei, preste atenção, tá? Está o sufixo, não é o sufixozinho, e sim inha, né? Porque mesa leva aí a letra S, tá certo? Então, na hora de fazer a substituição, prestem atenção nessa perspectiva, ok? Vamos lá? Bem, traz com Z, traz com S, é a diferença? Claro que sim. Tá? A palavra traz com S é um advérbio de lugar. É a parte posterior de alguma coisa. Traz com Z é uma das formas de conjugação do verbo trazer, ok? Que já leva no seu radical a letra Z. Então, não erre mais, não erre. As crianças devem estar sempre no banco de trás, com S, dos carros. Não há nenhuma perspectiva de uso verbal aí, certo? Traz aí é advérbio. Ele sempre traz consigo uma bolsa com mantimentos, né, do verbo trazer, ok? Sempre traz. Então, portanto, traz com Z, traz com S, tem perspectivas diferentes, certo? Apareceu o Z, lembre-se do verbo, certo? Ok? Não cometamos erros nessa perspectiva. Muito fácil isso aí. Vamos lá. Utilização da partícula lhe ou o, tá? Quando quisermos utilizar essa partícula átomo aí para substituir a coisa que nos referimos. Isso configura uma situação de bastante dúvida aí. Tá? Bem, lhe, como está aqui, ó, é um pronome que somente pode ser utilizado com verbos que pedem proposição. Então, se eu observar a perspectiva verbal, eu uso com a exigência dessa preposição, tá? Eu terei que utilizar lhe. Vejamos o exemplo. Ó. Aquele carro pertence, né? Tudo aquilo que pertence a alguém. Nesse caso, pertence a quem? A Pedro, certo? Então, aquele carro lhe pertence, certo? Se o verbo não pede preposição, aí utilizaremos a partícula o. Então, veja, faz tempo que não vejo você. Então, quem vê, vê algo. Né? Então, faz tempo que não o vejo, que não a vejo, certo? É errada a construção, faz tempo que não lhe vejo, tá? Como comumente escutamos por aí. Prestem atenção. Houve a exigência de proposição lhe. Não houve exigência de preposição o. Tá? Vejamos aqui outros exemplos. Eu o adoro. Quem adora, adora alguma coisa. Tá certo? Ou adora alguém. Tá? Eu o espero. Quem espera, espera algo, espera alguém. Não há exigência aqui de preposição. Tá certo? Agora, quem diz, diz alguma coisa a alguém. Tá? Então, já lhe disse isso. Tá? Eu lhe propus isso. Quem propõe, propõe alguma coisa a alguém. Certo? Então, está aqui, partícula ali. Não cometamos mais erro. Ok? Vamos lá. Anexo ou anexa? Geralmente há muita dúvida nessa perspectiva. Há a flexão de gênero, há a flexão de número no uso dessa palavra. Anexo é adjetivo. Anexo é um adjetivo e, portanto, deve concordar em gênero e número. Preste atenção, em número, com o substantivo a que ele se refere. Portanto, as cartas, está aqui, ó, gênero feminino e está no plural. Elas seguem como? Elas seguem anexas, certo? E anexos, por que anexos? Seguem que? Os documentos. Então, tem aqui plural, tá? Masculino. Tenho aqui plural e feminino. Então, estou fazendo a concordância das duas relações de palavras aqui, tá? Olha um outro exemplo aqui. Anexo, singular, certo? No masculino. Por quê? Porque eu estou me referindo em envelope, tá? Envelope, masculino, singular. Então, anexo está o envelope referido.
Cuidado, a expressão em anexo, como comumente a gente vê e lê em alguns textos, essa locução deve ter seu uso ponderado, porque muitos gramáticos não recomendam essa construção, apesar da gente ver com muita frequência, certo? No entanto, perceba, se eu vou colocar a expressão em anexo, eu tenho que ter o cuidado para não flexionar essa palavra aqui, nem gênero, nem número. Então, as cartas seguem em anexo. Seguem em anexo os documentos, certo? Em anexo está o envelope. No entanto, reforço aí a informação que muitos gramáticos não recomendam essa construção justamente por conta dessa invariabilidade aí desse léxico, ok? Ok, e no caso, esquecer ou esquecer-se de? Bastante fácil. Veja, o verbo esquecer somente é usado acompanhado das preposições de, da e do, como estão aqui, ó, certo? Só pode ser acompanhado dessas preposições se, e somente se, vier acompanhado de pronome oblíquo, que é aquele pronome que indica sobre quem cairá a ação, tá certo? No caso, a construção eu esqueci do encontro não está correta. Por quê? Porque haveria a necessidade de dizer sobre quem vai recair a situação. Parece um pouco redundante, mas é assim mesmo. Eu me esqueci do encontro. Então, tá certo? Eu me esqueci do encontro. Ou simplesmente eu esqueci o quê? O encontro, certo? Então, gente, para que não esqueçam mais. Se eu tiver com a palavra esquecer a preposição, eu tenho que ter a certeza de que o pronome oblíquo vai estar regulando isso daí. Porque se não houver o pronome oblíquo, não vou colocar essa preposição, tá certo? Então, eu esqueci o encontro. Eu esqueci as chaves. Eu me esqueci das chaves, certo? Eu me esqueci do encontro. Ele se esqueceu de me dar o recado. Ele esqueceu o recado, né? De dar o recado, tá certo? Ok? Vamos lá. Todo ou todo o. Isso aí geralmente a gente nem pensa quando vai utilizar, mas há uma regrinha para isso. Veja, todo, sem a partícula determinante depois, é utilizado quando queremos dar uma ideia genérica do que está sendo relacionado na oração. Por exemplo, todo profissional. Ou seja, quando eu digo todo profissional, eu estou fazendo uma menção aos profissionais de modo geral, tá certo? Todo profissional. Agora, todo o, com a partícula determinante aqui, como estou marcando, é utilizado quando queremos particularizar a ideia. Ou seja, todo o coral, ou seja, todas as pessoas que compõem aquele corpo, né, calou-se inesperadamente. Então, se eu digo todo coral calou-se inesperadamente, a ideia que eu tenho é que há mais de um coral, inclusive, né, em um evento. Todo coral, né, como se tivessem vários ali naquele momento, então todo coral calou-se inesperadamente. Eu conheço todo mundo ou eu conheço todo o mundo? Então, se eu coloco todo o mundo, eu estou dizendo, estou afirmando que eu conheço todos esses lugares do mundo. Mas se eu conheço todo mundo, é de forma genérica. Né? Eu estou dizendo que conheço todas as pessoas, todos os lugares, de forma geral. Certo? Então, cuidado. Se eu coloco essa partícula determinante, o próprio nome já diz, ele está determinando. Certo? Todo profissional da área jurídica tem que conhecer sobre leis. Então, estou dizendo que todas aquelas pessoas relacionadas a essa área têm que conhecer. Mas eu digo, todo profissional da área jurídica tem que conhecer. Eu estou sendo genérico, eu não estou especificando o profissional, ainda que esteja na oração a particularidade jurídica. Tá certo? Entenderam isso aí? Tá? Então, o determinante, o próprio nome já diz, ele determina todo o... Estou fazendo uma relação específica, tá certo? Todo é geral, tá? É genérico, ok? Certo. E no caso de faz
ou fazem? Quando a gente deve flexionar esse verbo? Né? Há regra para isso? Claro, também há regra para isso. Basta-se observar uma coisa bastante interessante. Veja, no sentido de tempo decorrido, se eu estiver fazendo uma relação a algo que está transcorrendo, o verbo fazer ele vai ficar impessoal. Tá? Veja, tempo decorrido e impessoalidade verbal. Ou seja, ele vai ficar sendo utilizado aí no singular, certo? Então, faz 2 meses que trabalho nessa empresa. Né? Faz 2 anos, faz 5 meses que não a vejo. Estou falando aí de tempo transcorrido. No sentido diverso disso daí, eu vou sim fazer a concordância com o sujeito. Então, primeira perspectiva, eu vou utilizar o verbo fazer, certo? Ele está fazendo relação ao sujeito? Está fazendo relação, então ele vai ter que ser flexionado. Eles fizeram um bom trabalho. Tá? Pergunte o verbo, quem foi que fez um bom trabalho? Eles. Então, esse verbo aí ele tem que ser flexionado. Ok? Nunca diga, como está aqui, fazem 2 meses que trabalham nessa empresa. Por quê? Porque não há relação com o sujeito aqui, gente. Tá certo? Então, eu sempre vou flexionar o verbo fazer se eu estiver fazendo menção a um sujeito. Se eu percebo aí que estou fazendo uma menção a um tempo transcorrido, o verbo fazer vai ficar na sua forma impessoal, tá certo? Ele vai ficar no singular, certo? Ok? Vamos lá. Discriminar ou discriminar, isso aí muitas vezes a gente encontra situações na escrita com essa perspectiva de erro, tá? Discriminar, tá certo? Discriminar tem o mesmo sentido de absolver, de inocentar, certo? Então, é fato, escutar, o juiz discriminou, ou seja, absolveu, inocentou, retirou o que havia de acusação, né, ao jovem. Tá? Então, o juiz discriminou, certo? Retirou ele desse rol. Né? Agora, quando eu coloco a palavra discriminar, eu estou separando, né, uma parte do todo, estou diferenciando. Então, os produtos estão separados, indicados, nominalizados, né? Discriminados na nota fiscal. Eles estão identificados, eles estão diferenciados, tá certo? Então, discriminar com i, certo? Serve para separar, certo? Para retirar de um todo. E discriminar é absolver, é inocentar, é de retirar um crime, tá? Portanto, nunca use. Os produtos estão discriminados. Você não está retirando crime nenhum do produto, certo? Na nota fiscal, ok? Bem, acerca de, junto, esse acerca, ou acerca separado de. Olha, preste bem atenção. Esse acerca, junto, significa a respeito de. Ora, o junto tem sentido separado. Ó. Tá vendo aqui? Ó? Acerca junto, a respeito de separado. Não é isso? Então, ou o mesmo sentido de com relação a. Então, veja a frase. Estavam falando acerca do que foi explanado pelo professor. Estavam falando a respeito do que foi falado pelo professor. Estavam falando com relação ao que foi dito ou explanado pelo professor. Ok? Então, se eu tiver a perspectiva de respeito em relação a, com relação a, acerca de, junto. Acerca de separado, tá bom? Aqui, ó, indica aproximação, algo que ainda está por vir. Faça a mesma relação, eu coloquei aqui embaixo essa nota, estou marcando com um xizinho, ó. Use o mesmo raciocínio da diferença entre o a, né, do verbo AVHA, né, com acento, que faz menção a uma ação pretérita, e a partícula a, que faz menção a algo que ainda vai ocorrer. Tá? Faça essa mesma relação que aí você não erra, certo? Então, acerca de, separado, tem a mesma perspectiva desse a. Algo que ainda vai acontecer, que ainda está por vir, que está por chegar. Então, eu trabalho acerca, uma relação de distância, certo? Então, faça essa relação de distância a algo que vai chegar, tá bom? Então, nessa perspectiva, repito, a indica algo que ainda está por vir, está por chegar, uma distância estabelecida, certo?
essa situação aí, né? Deu ou deram tantas horas no relógio, tal, tal. Isso aí cai muito em questões de vestibular, gente, preste atenção, certo? Questão quase certa em todas as situações de vestibulares e concursos, ok? Os verbos dar, bater, soar, eles concordam com as horas, tá? Dar, bater e soar sempre vão concordar com as horas. Então, primeira perspectiva, eu vou resolver uma questão, né? Vai tratar sobre horas e tem aí a flexão desse verbo, né? Primeira coisa, eu sei que ele vai concordar com as horas. Agora, tome cuidado, viu? Se houver sujeito, aí sim ele vai fazer a concordância, certo? Então vamos lá. Quem foi que bateu 10 horas? Foi o sino. Então o sino bateu, né? O sino deu 10 horas, ou no sino deu 10 horas. Agora, deram 10 da noite e ele não chegou. Veja, eu não estou relacionando aqui ao sujeito, tá certo? Ok? Deram 10 da noite. Então é errado eu dizer deu 10 da noite e ele não chegou. Deram 10. Porque eu estou fazendo essa relação não ao sujeito, certo? Todas as vezes esses verbos somente vão concordar com as horas nesse sentido. Eu estou fazendo a relação aqui, ó, 10 o quê? 10 horas da noite, certo? Aqui, ó, deu 10 da noite, certo? Está errado porque eu não estou fazendo essa relação com as horas, e sim com o sujeito que não está aqui. O sino da igreja, no sino da igreja, deu 10 da noite, ou seja, aí sim, eu tenho um sujeito aqui. Então, preste atenção. Houve sujeito, certo? A concordância é com ele, tá? Não houve sujeito, aí a concordância seria com as horas, certo? Entenderam? Espero que sim. Se tiverem dúvida, já sabe, né? Basta colocar isso lá no nosso ambiente virtual e a gente vai responder, certo? Bem, continuando, temos aí o emprego da palavra perca, né? Que é verbo conjugado no modo subjuntivo, né? Que eu perca, que tu percas, tá? É um verbo no modo subjuntivo. E o substantivo perda. Uma vez, lembro-me, no trânsito, observei um veículo que estava à minha frente e no vidro traseiro estava escrito em letras garrafais, né? Isso é uma perca de tempo. Tá? Isso é uma perca de tempo. Né? Quando o correto deveria ser isso, uma perda de tempo. Porque eu já tenho o verbo empregado aí, certo? Isso é, que é o presente do indicativo do verbo ser. Né? Eu sou, tu és, ele é. E eu tenho concorrendo com esse verbo um outro verbo, em uma oração que não é uma oração composta. Lógico, aí o emprego de dois verbos concorrentes não é admitido. Então, preste atenção. Perca é verbo no modo subjuntivo. Perda é um substantivo, certo? Um substantivo. Então, não perca as esperanças. Ó, o verbo que está sendo empregado aqui é o verbo perder, ó, tá? Verbo perder. Agora, essa perda foi. Olha o verbo aqui, gente, ó. Ó, o verbo ser conjugado no pretérito, tá vendo? Ó, a perda foi, né? Essa perda foi irreparável. O que é que foi irreparável, gente? A perda, tá certo? É o substantivo. Então, a gente não pode confundir o uso do substantivo com o uso do verbo nessa situação, porque o verbo, ele está dando ação à palavra, à oração, certo? Então, quando eu digo não perda tempo, ó, não perda tempo. Ora, gente, eu não tenho verbo nessa oração. Eu não tenho verbo nessa oração, tá certo? É não perca tempo do verbo perder, tá certo? Há muita perda de tempo com banalidades. Olha, tá? Aqui, ó, há do verbo haver, tá certo? Há muita perda de tempo com banalidades, tá? Há muita perca de tempo com banalidades, tá errado, certo? Eu tenho verbo, tá? E tenho, de novo, um outro verbo aqui, ó, né? Há muita perda de tempo, seria o correto, tá certo? Vocês entenderam?
Então, cuidado, tá? Perca é verbo, perda é substantivo. Então, não vai dizer não perda tempo, tá? Você não tem verbo aí. Não perca, do verbo perder, tá? No presente do subjuntivo. Ok? Entenderam? Vamos lá. Meio-dia e meio ou meio-dia e meia? Ora, essa situação aqui, eu vou logo para a explicação da nota aqui, que eu coloquei aqui embaixo. Gente, meio-dia, ou seja, a metade de um dia, e meio-dia, de novo, que eu estou falando, se eu juntar os dois dá um dia. Então, é uma situação repetitiva. Tá? Então, é ilógico eu dizer meio-dia e meio, tá certo? Se eu vou falar, marcamos um encontro ao meio-dia e meio, não foi na metade do dia. Não é? Eu estou me relacionando a um dia só. Então, o correto seria, quando eu vou me referir à expressão meio-dia, juntando a partícula de metade de uma hora, meio-dia e meia. Meia o quê? Hora. Né? Meio-dia, hora. Estou fazendo menção a um numeral fracionário, certo? Que tem que concordar com o gênero dessa palavra. Então, meia hora, né? Feminino. Ou seja, o programa começa, né, ao meio-dia, metade do dia, e meia hora dessa metade do dia, tá certo? Então, programamos um encontro ao meio-dia e meia hora, certo, gente? Então, cuidado, tá? Meio é de metade de alguma coisa, tá certo? Nesse caso aí, não estou fazendo menção da hora. O meio aí está me remetendo à metade do dia, e não da hora. Ok? Sacaram? Vamos lá. Para mim fazer ou para eu fazer? Tá? É muito comum a gente observar as pessoas falando, isso é para mim cumprir em dentro de 10 minutos. Eu sempre brinco que esse é a linguagem do personagem Tarzan. Né? Mim sabe, mim quer, né? Eu sei, eu quero, certo? Para eu fazer. Né? Isso é para eu usar, ok? Isso é fato que escutamos isso normalmente, principalmente na linguagem oral. A linguagem escrita é muito menos, mas a linguagem oral é muito comum. Então, para eu, gente, se ele estiver fazendo referência a um sujeito da frase, certo? E ele estiver sendo seguido por um verbo no infinitivo, que é a forma impessoal do verbo, tá certo? Ou seja, o verbo não está flexionado, ele deverá sim ser empregado. Então, é incorreto usar isso é para mim fazer, né? Era para mim fazer o trabalho. Quem é o sujeito da oração? Eu. Então, era para eu fazer o trabalho, certo? Aqui, ó, era para eu fazer o trabalho. Quem era que ia fazer o trabalho? Eu. Então, se você pergunta quem era que ia fazer o trabalho? Mim, tá errado, ok? Entenderam? Na medida em que ou à medida que? Na medida que ou à medida que, né? Esse A aí com o acento grave, né? Veja, na medida em que tem a mesma equivalência de porquê. Então, se você tiver dúvida, é só você perguntar. Tem função de porquê? Olha só, é melhor comparar à vista na medida em que os juros estão altos. É melhor comparar à vista porque os juros estão altos, tá certo? Na medida que tem função de porquê. Agora, a medida que estabelece, né? Ou seja, tem uma relação de proporção, né? À medida que estabelece uma relação de proporção. Um encadeamento, tá certo? Ou seja, o nível dos jogos melhora à medida que, né? Ou a proporção que, certo? O time fica entrosado, né? Eu poderia dizer assim na frase anterior: à medida que os juros estão aumentando, né? Ou vão aumentando, é melhor que façamos as compras à vista. Ou seja, uma situação de proporção. Cada vez que esses juros forem aumentando, a melhor orientação seria comprar à vista. Tá certo? Não há relação de porquê em si de proporção. Então, quando eu fizer a relação de proporção, é a medida que. Se eu fizer a relação de porquê, é na medida em que. Certo? Ficou claro? Lembrando sempre, qualquer dúvida, uma questão, quer que seja, que ficou aí pairando, né, no ar, pode mandar para a gente faz a correção, certo? Ou a gente faz a explicação de forma mais abundante, ok? Estamos já terminando, tá, gente? Hoje o slide está bem leve, né? Bem suave. Tinha chegado, tinha chego. A gente já tratou de um assunto mais ou menos parecido aí nos slides anteriores, que era a relação emprego
dos particípios de verbos que tem mais de um particípio. No entanto, aqui não se configura o uso de particípio duplo do verbo chegar. Veja, como está sendo explicado aqui, ó, embora alguns verbos têm dupla forma de particípio, como imprimido e impresso, frito e fritado, acendido e aceso, pago e pagado, o verbo chegar, ele admite apenas um único particípio, né, que é chegada. Okay? Chego é a primeira pessoa do presente indicativo, do verbo chegar. Eu chego. Tá? Então, o correto seria dizer o candidato havia chegado atrasado para a entrevista. Né? Não o candidato havia chego atrasado. Tá certo? Eu até coloquei aqui para que vocês lembrem. Nos casos de verbos com duplo particípio, ou seja, que não é o caso do verbo chegar, que só apresenta particípio chegado. Então, nesses casos de verbos com duplo particípio, o regular, que é sempre o que deve ser utilizado com primazia, né, ele deve fazer a relação com os verbos ter e haver. Então, eu vou utilizar um verbo que tem duplo particípio, certo? Eu vou observar se a relação desse emprego do verbo haver no particípio está atrelado aos outros verbos ter e haver, né? Essa conjunção desses verbos. Então, que fica quase uma locução, né? Fica uma locução, melhor dizendo. Então, com os verbos ser, estar, ficar e continuar, eu vou utilizar o particípio irregular. Vocês lembram disso? Estava no slide anterior que tratava sobre verbo. Mas está aqui o exemplo. Ó. Ele tinha, né, pagado. Olha aqui, é o verbo ter que eu falei, tá certo? Verbo ter, mais o particípio regular do verbo pagar, que é pagado, porque a gente tem o particípio irregular, que é pago. Mas eu digo, por que ele está sendo empregado aqui como pago? Porque, olha, o boleto foi pago, o boleto estava pago desde a data estipulada. Então, perceba que eu coloquei aqui, olha a observação, se os verbos ser, estar, ficar, continuar estiver fazendo relação ao particípio, então o particípio que terá que ser utilizado é o irregular. Não tenha dúvida. Particípio duplo, regular e irregular. Eu vou usar sempre o regular quando estiver fazendo relação aos tempos verbais ter e haver, os verbos, tá? Se eu for utilizar ser, estar, ficar e continuar, o particípio vai ser o irregular. No caso de chegar, ele não tem particípio duplo, ele só tem o particípio regular, que é chegado. Isso daqui, ó, que eu estou marcando agora, ó, estou fazendo um círculo aqui, é a primeira pessoa do presente do indicativo do verbo chegar. Certo, gente? Tá? Então, nada de dizer assim, ó, tinha chego na hora. Não, errado. Tinha chegado na hora. Ok? Fim ou final de semana. Né? Estamos agora em um fim ou num final de semana. Já pararam para pensar que há uma forma correta de se falar isso daí, gente? Né? Bem apropriado para o nosso momento em que está sendo apresentado esse nosso encontro virtual. Ora, gente, cuidado, certo? Fim, ó, estou marcando aqui, é o contrário de início. Início e fim. Não é isso? Fim e início. São as situações substantivas que remetem às situações contrárias aqui. Ó. Qual o contrário de fim é início, qual o contrário de início é fim. Final é o contrário de inicial. Então, a etapa inicial e a etapa final. Ok? Semana tem início, não tem inicial. Certo? Então, se semana tem início, a semana tem o quê? Um fim. Prestaram a relação nessa situação lógica? Certo? Então, assim, quando estamos nos referindo à semana, está aqui explicadinho, esta tem um início, né? E assim é correto dizer, desejo a você um bom fim de semana, não um bom final de semana, certo? A semana não tem inicial, a semana tem início. Tá ok? Já haviam pensado nisso, tá? Então, bom fim de semana para todos, não um bom final de semana para todos, tá? Estamos já quase terminando, certo? Veja agora a perspectiva de uso de preferir isso àquilo, ou prefiro isso do que aquilo. Eu prefiro isso do que aquilo, ou prefiro isso àquilo. Ora, quem prefere algo ou alguma coisa,
Assim, o correto sempre seria dizer, ó, prefiro estudar a fazer exercícios. Prefiro futebol a basquetebol. Prefiro carne branca a carne vermelha, certo? Então, sempre nessa situação que formos utilizar o verbo preferir, tá certo? Lembrem que essa regência é que quem prefere, prefere algo ou prefere alguma coisa. Não há a exigência da preposição, tá? Não se utiliza o verbo preferir com advérbio mais também, gente. Ó aqui, marcado, ó. Então, nada de dizer prefiro mais carne branca a carne vermelha. Por quê, gente? Porque o verbo preferir, tá, já indica uma situação relevante, certo? Ele já por si só já sobressalta uma situação de importância. Então, se eu coloco como está aqui, ó, prefiro mais carne branca a carne vermelha, dá a ideia de repetição, né? De reforço desnecessário, ok? Então, quem prefere, prefere algo, né? Alguma coisa. Então, prefiro futebol a basquetebol, tá? Prefiro correr a caminhar, tá? Prefiro casa a apartamento. Não tenha dúvidas. Ok, gente? Gostaram da nossa aula de hoje? Bem, vou deixando aqui o meu abraço para vocês. A aula foi bem curtinha hoje, mas com indicativos que eu acho que são bastante interessantes para vocês na hora das composições dos textos. Geralmente a gente se encontra aí na dúvida do que utilizar, do que não utilizar, certo? Na próxima semana também estaremos aqui no nosso ambiente virtual de aprendizagem. A aula próxima, também a aula que vai ser postada no nosso ambiente virtual. Fiquem todos com Deus, tenham um excelente fim de semana, tá? E até a próxima. Tchau, tchau.